Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edu Guedes para mais uma resolução de exercícios de física. O exercício de hoje é de cinemática, de movimento retilíneo uniforme, é a interpretação de gráficos, beleza? Então vamos lá para o problema. Então, está aqui o problema e o texto diz o seguinte: o gráfico seguinte mostra a variação da posição de uma partícula em função do tempo. Então, nós temos aqui um gráfico da posição pelo tempo, né? A posição em metros e o tempo em segundos, onde ele apresenta uma reta aqui em vermelho que seria a velocidade, certo? Então, a gente vai ter que analisar o gráfico e ver qual é o que está pedindo aqui, ó. Analisando o gráfico, é correto afirmar que, aí a alternativa A diz o seguinte: é nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos? Vamos lá, olha lá. O que é deslocamento? Deslocamento sempre é uma posição final, né? Menos uma posição inicial, tá? Só que ele quer considerar num intervalo de tempo entre 0 e 15 segundos. Então, daqui até onde eu acabei de escrever, ó, certo? Então, seria até aqui. Mudança de posição de 0. Onde é que esse móvel, essa partícula, estaria no instante 0 segundos? Ele estaria aqui, ó, em menos 200 metros. E onde é que estaria em 15 segundos? Estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, entre a posição final, né, o instante final, que seria 15, e o instante inicial, que seria o 0, houve mudança de posição? Houve, né? Vamos chutar aqui, tá? Que fosse 100, beleza? Então, olha lá, qual seria o deslocamento dessa partícula aí? Posição 100 menos, isso aqui é da fórmula, tá? E esse menos 200. Então, o deslocamento seria de 300 metros, beleza? Olha lá, eu coloquei 100 aqui porque aqui está na metade, então, mas não necessariamente no instante 15 segundos a partícula vai estar na posição 100. Eu só coloquei só para exemplificar e ficaria bem didático, tá? Então, houve mudança de posição, houve deslocamento, houve, tá? Então, ele está querendo afirmar que a partícula teria um deslocamento zero, então está errado isso bem aqui, ok? Então, houve deslocamento, então a letra A, né, está incorreta. Vamos analisar a alternativa B. A velocidade da partícula é negativa entre 0 e 10 segundos, então olha lá, eu tenho aqui, ó, quando ele está no instante zero, ele se posiciona na posição menos 200 metros. E depois de 10 segundos, ele vai estar na posição 0 metros, tá? Ele vai estar lá na origem, lá no meu marco zero. Beleza. A velocidade da partícula é negativa. Ó, tem duas formas de analisar isso aí. Toda vez que eu tenho um gráfico aqui, ó, num plano cartesiano, né, que eu tenho as abscissas e eu tenho aqui as ordenadas, onde num dos eixos eu tenho o tempo e no outro a posição, eu vou ter o que? A velocidade. Beleza, isso aqui é velocidade. Mas isso não deixa de ser o que, ó? Uma função afim, né? Qual é a cara, qual é de uma função afim? É ax mais b, certo? Quando eu tenho
uma função afim, que seria... Qual é o gráfico de uma função afim? É uma reta. E essa reta ela tem três possibilidades. Ela tem uma inclinação positiva, que seria basicamente essa aqui. Teria uma inclinação negativa e com o passar do tempo a posição diminuiria e eu teria uma possibilidade onde eu teria uma reta horizontal em qualquer posição, né? Poderia ter uma reta aqui em cima do zero, poderia ter uma aqui no 100, 150, sempre na horizontal. Isso quer dizer o quê? Que com o passar do tempo, eu iria permanecer na mesma posição. Quando eu tenho isso aí, o que significa? Que não houve deslocamento com o passar do tempo. A partícula estaria parada. Mas não é esse caso aqui. Esse caso está mostrando uma reta em que eu tenho uma inclinação positiva, isso quer dizer o quê? Que com o passar do tempo eu aumento a posição. Consequentemente, eu tenho o seguinte, ó, que isso aqui é maior do que zero. Então, se eu tenho um ar maior do que zero numa função afim, eu sempre vou ter o quê? Uma velocidade positiva. Então, ele está afirmando isso aqui, ó, que seria negativo. Mas como é que eu poderia comprovar isso também? Ó? Entre 0 e 10 segundos. Vamos calcular essa velocidade. Ó. Vou colocar isso aqui foi para o item A, vou colocar isso aqui para o item B. A velocidade seria posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Qual seria a posição final? Posição final seria a posição no instante 10 segundos. Qual seria a posição? Seria ó, aqui, levaria aqui para o eixo da posição, seria zero, menos, qual seria a posição inicial? Lá na origem, né? Seria menos 200, beleza. Instante final 10, menos o instante final, que seria zero. Então, o que eu iria ter aqui, ó? 0 menos 200, isso aqui daria 200 dividido por 10. E 200 dividido por 10 daria 20 metros por segundo. Então, olha só. Aqui, ó, dessa forma que eu analisei, né, anteriormente, eu só provei que a velocidade seria positiva, né? Não teria ido atrás do valor dela. Mas outra coisa ó, que eu deixei de comentar é que isso aqui seria S igual a S0 mais V vezes T. Então, nesse caso aqui, ó, quem faria o papel de V seria justamente o A da função afim aqui, seria uma função afim genérica. Beleza? Então, dessa forma, eu também vou dizer que isso aqui está incorreta, porque a velocidade é positiva. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, se eu tenho uma reta aqui e essa reta ela não vai fazer mudar de inclinação, então eu não posso afirmar que teve o que mudança de velocidade. Se eu não tenho mudança de inclinação da reta, eu já tenho que botar isso na minha cabeça. Não houve mudança de velocidade, consequentemente, eu tenho que velocidade constante. Então eu não tenho um movimento uniformemente variado, tá? Então só teria um movimento uniformemente variado se houvesse mudança de velocidade e, consequentemente, eu teria uma aceleração. Então, se ele já está falando aqui, ó, que eu tenho aceleração, eu já venho aqui e descarto essa possibilidade, se eu tenho uma reta. Tá? Se eu tivesse duas retas aqui, mudando a inclinação, eu já teria a possibilidade de ter uma aceleração aí. A letra D. A velocidade da partícula é nula no instante 10 segundos. Aí eu olho para cá. No instante 10 segundos, ó, para cá. No instante 10 segundos, a posição é zero. Mas não significa que a velocidade é
zero. Eu já sei que essa reta aqui, ó, ela é constante e ela tem um valor de que esse valor bem aqui, ó, certo? 20 metros por segundo. Ela sempre, em qualquer ponto que eu pegar aqui dessa linha vermelha, eu vou ter o valor de 20 metros por segundo. Vai ser uma constante isso aqui. Então, isso aqui também, ó, está incorreto. Consequentemente, o que que sobra para mim? Letra E como a alternativa correta. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros. Eu já calculei. No item anterior, eu acabei de afirmar que seria uma velocidade constante. Então, consequentemente, a resposta correta é a letra E. Beleza? Então, ó, trabalhamos aqui com um gráfico do MRU, onde esse gráfico ele vai ter como os seus eixos, no eixo horizontal, o tempo, no eixo vertical, a posição, tá? E o gráfico que é mostrado nesse plano aí vai ser o que? Uma reta. Se eu tenho uma reta, aí essa reta pode ser uma reta com inclinação positiva, que é esse caso aí. Poderia ter uma reta com uma inclinação negativa, assim, certo? Poderia ter uma reta horizontal em qualquer posição, tá? Então significaria que a partícula estaria parada. E aí o que, que eu também poderia ver aqui? Já que é uma reta, eu não tenho mudança de inclinação, então eu não tenho aceleração, consequentemente eu já descarto de cara que seria um movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, aí eu não tenho aceleração é igual a zero, e eu sempre vou ter uma velocidade constante, certo? E o que mais que eu posso afirmar? Nesse caso aqui, a velocidade não teria como ser nula, ela só seria nula se eu tivesse uma reta em horizontal em qualquer posição do eixo vertical aí. Então, aí eu teria velocidade igual a zero, mas nesse caso não foi, né? Não apareceu essa reta na horizontal. Então, seria isso aí. Espero que tenham gostado. Quem puder dar o like aí, quem não esqueçam de ativar o sininho e também quem ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, incentive seu amigo aqui, o like, a ativação do sininho, ou a inscrição no canal vai sempre ajudar o seu amigo aqui a continuar a produzir os vídeos e não deixar que o canal fique inerte, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.